Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jorge Oliveira, sou casado com Rebeca, tenho 4 filhos e tenho servido ao Senhor aí nessa uma longa jornada caminhando com o Senhor. E eu estou resolvendo compartilhar um pouco sobre o que Ele tem me dado aqui na internet e para que mais pessoas possam ter acesso e para que eu tenha um registro também do que eu tenho ensinado sobre isso. Eu tenho aprendido com muitas pessoas de Deus e eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem, esse ensinamento, essa aula que é sobre um dos meus temas preferidos, né? Que é da área de cosmovisão cristã, sobre a maneira com que nós pensamos, a maneira com que nós refletimos, como nós podemos agir na sociedade. Então, vamos começar. Gente, o tema dessa lição é o poder da história. Então, eu faço parte desse ministério que chama aí Aliança Discipuladores de Nações. Então, é Disciple Nations Alliance, se você observar aí nesse slide. Tá? E dentro desse grupo, né, esse ministério, né, o DNA, né, o DNA, a Aliança Discipuladores de Nações, estamos em mais de 70 países no mundo. E no Brasil, eu caminho com a liderança do Brasil, que é o pastor Nelson Monteiro, e casado com Lissa, que hoje está morando no Canadá. E hoje eu sirvo junto com ele nesse ministério. E dentro desse ministério nós temos um grupo que nós chamamos de Kingdomizers. Os Kingdomizers são um grupo de jovens que são agentes do reino. Kingdom em inglês é reino. Então, Kingdomizers, né, a gente inventou essa palavra, tem nos ensinamentos de um dos fundadores do DNA, que é o Daryl Miller. Esse termo de Kingdomizers, né, de agentes do reino de Deus, de viver para a glória dele todo o tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula, digamos assim, nessa palestra, tá? Então, esse é o nosso site. Esse momento de hoje a gente está baseando nesse livro, Discipulando Nações, o poder da verdade para transformar culturas. E esse livro do Daryl Miller, que ele é o cofundador do DNA, junto com o Bob Moffett. E esse livro fala justamente sobre essa cosmovisão cristã, como o cristão deve agir no mundo. A gente tem sido ensinado muitas vezes por outro padrão de pensamento, onde somente o espiritual, né? Então é meio que já ouvi falar muito dessa frase, né? Acho que é o John Stott que fala que é como se fosse o prédio em chamas. A gente fica pregando a proclamação do evangelho somente para salvar almas do inferno e como se a vida aqui não tivesse nenhum sentido. E existe vida aqui, existe sentido aqui de viver para a glória de Deus em todo o tempo. Então, o Senhor é glorificado quando pregamos o evangelho e o Senhor é glorificado como nós fazemos o que nós devemos fazer nas nossas profissões, nas nossas famílias e muito mais. E a gente vai discutir justamente sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é o de Colossenses. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Tá? A carta aos Colossenses, Paulo escreve ela quando ele estava preso em Roma, e ele escreve a carta para combater algumas coisas. Tá? Um dos pensamentos que estava se iniciando naquela época era o gnosticismo, uma ideia de separação. Eles tinham algumas pessoas que eles acreditavam ser pessoas mais perto de Deus, mais santas, pessoas que faziam algo para se achegar, mais, digamos assim, que mais espirituais. E Paulo escreve muito sobre a suficiência de Cristo. Outra coisa que eles queriam lutar era que Cristo, a salvação viria de Cristo e algo mais. Cristo mais algo. E Paulo, em Colossenses, ele fala sobre a suficiência de Cristo, a grandeza, a supremacia de Cristo. E ele fala muito sobre isso. E nesse capítulo especificamente, ele fala para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas. E muitas vezes a gente pode estar em um lugar preso em filosofias vãs. Quantos cristãos hoje a gente vê
na igreja que muitas vezes estão indo para o culto, mas a sua prática de vida não condiz com o evangelho, não condiz com a verdade das escrituras. Então, são pessoas que estão sendo escravizadas em uma filosofia enganosa, em filosofias vãs. Eles se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Então, quando Cristo nos alcança através da sua graça, do seu amor, quando Ele vem até nós, nos resgata do inferno e nos dá uma nova vida pelo seu Espírito Santo, nós temos uma transformação, é uma nova criatura. Em 2 Coríntios fala isso. Nós somos uma nova criatura. Então, as pessoas que foram convertidas por Cristo, elas são transformadas. E aí aquilo que é favorável ao mundo, aquilo que é de acordo com o mundo, esse estilo de vida não encaixa mais, não combina mais. Ele vive de outra forma. E é justamente isso que tem a ver com a cosmovisão cristã, com o estilo de vida cristão. Ele vive na contramão, ele vive no sentido contrário deste mundo. E Paulo está nos alertando a isso. Muitas vezes a gente está no automático e aí a gente precisa ser lembrado. Outra coisa que Paulo nos lembra em Romanos: não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, sejam transformados pela renovação da sua mente. A mente é um campo de batalha enorme, onde a gente vive nesse conflito. Quantas pessoas entendem a pregação do domingo, mas ela parece que desliga um switchzinho na cabeça quando começa o trabalho na segunda. Parece que não faz mais sentido viver o evangelho lá no trabalho. Fez sentido até o domingo, mas aí a segunda não. A segunda é o meu estilo de vida, é um estilo de vida de corrupção, é um estilo de vida de fora dos princípios bíblicos, porque não tem nada a ver com o meu trabalho. O espiritual está lá no domingo e agora eu estou vendo a minha vida particular, a minha vida secular, que é como se é chamado, né? E ele fala sobre a renovação da mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a renovação de mente, ela deve ser sempre constante. Quem é que renova nossa mente? A leitura de livros vai renovar a sua mente? Pode trazer bons insights. A leitura de livro, ler filósofos e tudo mais. Só que quem transforma a nossa mente para o evangelho é somente as escrituras. Somente as escrituras podem transformar o nosso intelecto para a glória de Deus. Tá? Então, bons livros que apontam para as escrituras é muito bom que você leia, se seja fundamentado nele, mas o estudo, que a sua alma esteja aberta para o estudo das escrituras. Tá? Então, na verdade, o que é cosmovisão? A gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só achar meu mouse aqui. O que é cosmovisão? Tem uma história muito interessante, que é a história do Henrique VI. E isso, né, quem fala essa história, esse material que eu estou usando aqui, gente, não é um material próprio, tá? É um material desse livro, de Discipulando Nações, é um material de um site que se chama Corandel. E nesse site você vai poder acessar e você pode fazer um curso completo. Tá? Isso aqui é só uma palhinha, uma das lições desse curso é o que eu estou falando aqui, o poder da história. Só que você pode fazer um curso completo com esses mentores, que são pessoas super capazes, pessoas onde eu tenho aprendido bastante, onde eu estou tentando resumir o material deles aqui. Tá? O Daryl Miller, o Bob Moffett, o Scott Allen, que é o presidente do DNA, né? O Global Network, né? O grupo global, o DNA global. Então eu estou pegando esse material deles, tá? E para você ter uma ideia, você que conhece de literatura cristã, o Daryl Miller ele morou 3 anos no L'Abri da Suíça com o Francis Schaeffer, que é o fundador do L'Abri, um homem de Deus que influenciou, né, no século passado o pensamento filosófico cristão nessa área de cosmovisão. E o Daryl Miller bebeu muito dessa fonte. E a gente pode compartilhar um pouquinho também, né, digamos que consequência do trabalho de Francis Schaeffer, esse trabalho aqui, tá? Então, voltando, o que é cosmovisão? Então, nesse curso que eu falei do Corandel, é o que chama curso básico, o Daryl Miller ele vai falar um pouquinho sobre uma história do Henrique VI. E Henrique VI, ele era um rei e ele queria encontrar o caminho
de navegação para as Índias. E aí ele enviava lá os navegadores e eles iam para lá, né, e voltavam, e eles diziam: não, eu não consegui chegar onde você pediu porque eu cheguei no fim do mundo e não deu certo e eu voltei. E isso acontecia várias vezes, né? Ele mandou 13 navegadores para fazer esse percurso, para encontrar o caminho das Índias, e eles diziam que tinham chegado no fim do mundo e não tinham encontrado. E aí, qual era o entendimento daquele povo naquela época? Eles pensavam que quando o mundo era quadrado, e eles iam chegar no fim do mundo e eles iam cair. Então, por isso que eles não conseguiam, eles já voltavam baseado nessa ideia. Mas, na verdade, se você for parar para pensar, a Terra é quadrada? Hoje ainda tem uns debates sobre Terra plana, né? Mas vamos deixar de lado. Mas a Terra é quadrada? Essa é a realidade? Não é. Mas isso estava na cabeça daqueles navegadores. Eles pensavam isso. Então, o que é que acontecia na realidade? Quando eles iam passar nesse lugar onde ele achava que era o fim do mundo, era, na verdade, um banco de terra que vinha do deserto para a área onde eles estavam passando, e aí ficava mais raso e o barco começava a encostar nesse banco de terra. E eles pensavam: estamos chegando no fim do mundo, então a gente vai cair no abismo. E aí eles voltavam, eles não seguiam mais. Só que teve certo dia perdão, teve certo dia que ele mandou lá o 14º navio, e aí perto desse local, que era o fim do mundo, né, houve uma tempestade. E eles não conseguiram mais controlar o barco, e o barco virou e passou desse banco de terra. Quando eles viram, eles tinham passado do famoso fim do mundo e encontrado o caminho das navegações. Então a realidade é que era um banco de terra, mas na cabeça deles existia o fim do mundo. E a ação que eles fizeram de voltar para o rei, para o Henrique VI, é que eles acreditavam nisso. E o que é cosmovisão? Cosmovisão é esse mapa, essas ideias que estão lá, esse mapa que existe na nossa mente, assim como tinha nesses navegadores. E esse mapa, ele rege a nossa realidade. Ele determina, digamos assim. Ele molda aquilo que pensamos e a gente começa a acreditar nessas coisas. Então, às vezes, esse mapa, essa cosmovisão não está alinhado com a verdade sobre as coisas. Ele está alinhado com mentiras. Então, é uma situação muito complexa. No caso dos navegadores, eles estavam acreditando em uma mentira, e isso era um mapa da realidade para eles. Isso era o que era a realidade. E eles estavam caminhando nessa realidade. Como existe várias e vários outros exemplos que a gente pode dar em relação a esse tipo de realidade. Então, pessoas que acreditam em um cristão que é animista, digamos assim, que tudo é espiritual no sentido de místico. Então, se ele leva uma topada, é o diabo que quer derrubar ele, mas ele não olha para onde ele anda. Ele está devendo no cartão e foi o diabo. Então, estou dando só exemplos básicos assim, para você tentar alinhar com um tipo de cosmovisão, tá? Então, a visão de mundo, ela rege. Tá? A visão de mundo é a maneira com que nós estamos, o óculos que a gente está usando, né? Então, existe muita essa expressão também do óculos. Pessoas que usam a lente que você vai estar usando. Se você tem um óculos verde, o mundo que você vai estar vendo, ele é verde. E a maneira com que você vê o mundo é verde. Então, sempre vai ser assim, né? Então, como é que nós podemos transformar a sociedade? Esse gráfico que eu vou passar para vocês agora, ele fala como a sociedade é transformada. E olha só, a sociedade começa a ser transformada, está vendo embaixo aí, com almas arrependidas e vidas regeneradas. Tá? Tudo começa, tá, com o Evangelho. Se você olhar a narrativa das Escrituras, toda a Escritura, os 66 livros da Bíblia, eles apontam para Cristo. Cristo, ele é o centro, ele é o objetivo, ele é o alvo, ele é glorificado, ele é
o centro. Não é você o centro, é Cristo é o centro da palavra. Deus, a glória de Deus. Então, Deus é glorificado nas Escrituras através de Cristo. Então, Cristo, ele é glorificado. E onde é que entra a nossa parte? Nós somos criaturas, que ele nos ama muito, mas que nós pecamos lá em Adão e Eva. E nós, toda a raça humana paga por isso. Porque agora toda a raça humana vai nascer no pecado. E aí agora, onde é que entra o Evangelho? Com o arrependimento do homem, com a graça que alcança o coração do arrependido, alcança o coração do pecador, e ele se arrepende. Então, através da fé, né, é pela graça por meio da fé. Em Efésios 2:8 nós vemos isso. Então, somente o Evangelho, somente por Cristo, as vidas regeneradas, vidas transformadas, novas criaturas nascendo. Então, em Cristo é que nós iniciamos essa transformação da sociedade. Então, através disso, quando o Senhor alcança o coração, essas almas se arrependem, essas pessoas são transformadas, nós vemos que famílias são transformadas pelo poder do Evangelho. E aí, quando existe uma família que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, onde os filhos são ensinados nos caminhos do Senhor, nós começamos a mudar culturas. Mudar culturas e as sociedades com isso serão reconstruídas, tá? Eu não estou aqui com o objetivo de falar sobre que no fim das coisas tudo vai ficar bem, porque nós temos a realidade das Escrituras que não. Mas nós entendemos que o Evangelho ele transforma vidas, sim, transforma as pessoas, tá? Então o Evangelho nas mentes renovadas, as nações são discipuladas. As nações são discipuladas pela maneira com que eu disciplino os meus filhos, que eu ensino os meus filhos, na maneira que eu toco a minha empresa, da maneira que eu trabalho com os meus funcionários, com os meus colegas de trabalho, com a igreja local, na maneira que eu sirvo, na maneira que eu prego o Evangelho. As nações são discipuladas com isso, tá? Então, isso é uma consequência de valores, de comportamento, de mudança de comportamento. O Evangelho nunca mude o seu comportamento para você ser aceito por Deus. É sempre você foi transformado por Deus, você foi transformado pela graça e por causa disso, Efésios 2:10 fala, vocês foram alcançados para as boas obras. Então essas boas obras têm a ver com bom trabalho, tem a ver com boas ações, caridade, tem também, mas tem a ver com boas obras motivadas pelo Evangelho. Então essas boas obras motivadas pelo Evangelho é através do nosso trabalho, da nossa família, da nossa casa, de tudo que nós fazemos com a graça de Deus, tá? Então, continuando aqui, a gente vai ver que ideias elas têm consequências. Então esse modelo da árvore é um modelo onde eu gosto muito, tá? Então você pode relacionar essa ideia da árvore, né? A raiz, o caule, os galhos e os frutos. Você pode pegar isso e alinhar com a ideia de que ideias têm consequências. Ideias têm consequências. Guarde essa frase para você, porque tem muito, tá? Então, olhando aqui nessa árvore, o sistema de crenças, a cosmovisão, aquilo que a gente acredita, ele está na raiz. A raiz para uma planta ela é fundamental. Ela é essencial, a raiz de uma planta. Então, você precisa entender a importância de uma cosmovisão. As pessoas não veem a raiz. A raiz está escondida. Mas ela é que nutre todos os sistemas de valor e que vai estar, consequentemente, gerando os frutos para você. Tá? Então, a partir daí, do sistema de valores, do sistema de crença, nós temos os valores. E aí, nesses valores, é onde o que é verdadeiro, o que é belo, o que é bom, tudo isso vai estar lá no sistema de valores e motiva os seus comportamentos, que são os galhos e as consequências do fruto. Se eu tenho uma nação, um país que acredita que tem um valor para ele, de que o homem é superior à mulher, isso é uma das maiores mentiras que podem existir. O homem é superior à mulher. O que é que vai acontecer com essa nação, né,
que tem esse valor estruturado? Qual o tipo de comportamento que ele vai ter com a mulher? Primeiro, a mulher vai ser um objeto. Segundo, as mulheres vão ser diminuídas, vão ser desvalorizadas, vão ser violentadas, vão receber menos pelo seu trabalho, vão ser oprimidas e por fim vão se desaparecer. Então, o comportamento dos homens em relação às mulheres é um comportamento de opressão, um comportamento de violência. E quais são os frutos que vão ser gerados? Mortes, suicídios, aborto, entre outros tantos. Existe um documentário que chama It's a Girl, é uma menina. E ele fala, It's a Girl, é uma menina, um título, são as 3 palavras mais mortais que existem no mundo hoje. Na China, por causa da limitação, né, de natalidade, eles, quando descobrem que é uma menina, muitas vezes abortam, muitas vezes colocam num orfanato, doam para adoção, e elas são muito maltratadas. Na Índia é proibido por lei dizer o sexo da criança, justamente por isso, porque se eles descobrem que é menina, eles abortam, eles tomam chá de canela, e muitas vezes quando nascem, que descobrem que é uma menina, eles colocam um pano na bebê até ela morrer sufocada. Isso é uma realidade de hoje. Na Tailândia existem casas noturnas onde as meninas adolescentes tem o preço dela no menu. Então vamos dizer que ela é amendoim, um exemplo, tá? Amendoim $5, Coca-Cola $3 e uma menina R$1,50. Elas valem menos que o lanche. E eu não estou dizendo uma realidade, eu não estou dizendo algo que é fora da realidade do mundo hoje. Então são um sistema de valores secular. Se eu pego uma mentalidade secular, Deus não existe, eu estou aqui na Terra sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. Eu pego um valor onde o homem é superior à mulher, isso vai gerar comportamentos de opressão, comportamentos de violência e que geram frutos e consequências, que é a morte. No final de tudo gera morte, tá? Então isso é muito sério que nós precisamos tratar. Então, como é que nós podemos observar? Como é que essas ideias se espalham, tá? Essas ideias se espalham de 3 formas. As ideias se espalham ao redor do mundo, de uma área para outra. Então, elas se espalham geograficamente, tá? Elas saem de um lugar para o outro, através de ideias. Hoje, através dessa minha ideia aqui, de gravar esse vídeo, eu estou viajando geograficamente. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, mas talvez você esteja vendo esse vídeo em outro lugar do Brasil ou do mundo. Então, as ideias que estão sendo ensinadas aqui estão de uma maneira bem simples, tá? Que eu estou passando, ela está saindo de um lugar para o outro geograficamente. Mas elas também são transmitidas de uma geração para outra. De uma geração para outra. Então, as ideias, a cosmovisão, a maneira com que você vê o mundo, ela também é transmitida de uma geração para outra. E a ideia se propaga através da cultura. Eu queria gastar mais tempo falando da cultura, porque a cultura tem um impacto enorme hoje na sociedade. Em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso é o que eu estou falando sobre se espalhar geograficamente, de um lugar para o outro. Tá? Então as ideias se propagam de um lugar para o outro. E culturalmente e geracionalmente também. Né? Sabe aquelas coisas de família que você faz, que não sabe por que faz, né? Eu só sei que eu faço, né? Coisas específicas da família, aqueles encontros da família. Existem histórias de pessoas que cozinham algumas coisas de alguma certa forma, porque é o segredo do ingrediente, mas na verdade é porque aprendeu com a família. Então, muitas ideias e valores são formados a partir da sua família, a partir de uma cultura que você aprendeu de alguém e passou para você. E o engraçado nisso tudo é a gente observar no casamento, né? No primeiro ano de casamento meu com minha esposa, eu observava, nós somos os dois de João Pessoa, só que nós somos duas famílias, viemos de duas famílias totalmente diferentes. Então, quando a gente se juntou, a gente sentiu muito esse impacto
de ser dois hábitos diferentes, rotinas diferentes, estilos de lidar com as coisas de casa simples diferentes. Por quê? Porque eu recebi da minha família, ela recebeu da família dela, e a gente juntou uma nova. Então a gente tá, hoje, esse ano a gente vai fazer 8 anos de casado, e a gente consegue já ver coisas que é da nossa casa, da nossa família, né? E a gente consegue ver esses hábitos sendo implantados nos nossos filhos. Já, de certa forma, né, que ainda são pequenos os nossos filhos, né? Daniel amanhã vai fazer 6 anos, Maria 4, Pedro 2 e Gabi tem 2 meses. Então a gente está nesse momento de bastante rotina agora. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eles estão dormindo ali no quarto. Mas para você entender que a transmissão de ideias, e ideias eu digo ideias de valores, de cosmovisão, nesses princípios onde a gente está inserido, a cultura, a sociedade, tem uma influência também, né? Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é para o mundo todo, é para o homem pecador que precisa da graça de Jesus. Mas existem culturas, né, que Deus criou, que Deus estabeleceu, e essas culturas moldam certo tipo de comportamento. Se você vê aqui no Nordeste, o São João ele é fortíssimo. A festa de São João aqui em Campina Grande, ela é fortíssima. Já não é tão forte no Sul. Culturalmente molda os hábitos das famílias aqui do interior, com a sua fogueira, o seu milho, a sua canjica, a sua pamonha, o seu munguzá, sua comida de milho. Esses comportamentos são gerados e a música, a arte influencia também na vida das pessoas, tá? E eu queria falar agora sobre a parte da cultura. A cultura é muito importante, tá? Em Mateus 28, nós vemos a grande comissão. E esse texto é um texto que ele é pensado muitas vezes e falado. Eu tenho que falar isso com muito temor e com muito respeito às igrejas, tá? Mas esse texto muitas vezes ele é diminuído do seu sentido. Por quê? Porque às vezes a gente fala somente do poder do Evangelho de Jesus Cristo para salvar o homem pecador e ter uma vida futura, uma vida eterna futura. Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, o texto diz isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus está dizendo isso para a gente. Aquela ideia do prédio em chamas é muito real, que as igrejas, algumas igrejas têm. Eu somente vou pregar para a pessoa salvar a alma. E eu já vi igrejas onde eles têm um modelo de ação da igreja, onde o seu objetivo é ter grupos pequenos. E aí o seu grupo pequeno é o fim. Então, servir a Deus é ser um líder de um grupo pequeno. Mas isso não é a realidade da Bíblia. A realidade da palavra de Deus é que nós devemos proclamar o Evangelho. Nós devemos pregar as boas novas ao pecador. Nós não temos o poder de salvar ninguém, mas nós precisamos ensinar a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. A lei de Deus é boa. A lei de Deus é sobre a verdade, sobre a justiça. A sua palavra, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós precisamos proclamar isso e viver isso. A lei, ela mostra que nós não conseguimos alcançá-la e nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Senhor. Então, o Evangelho vem nos mostrar isso, vem nos mostrar a necessidade de um Salvador, a necessidade de ter um relacionamento com Cristo. Então, nós não podemos entrar numa visão que minimiza a realidade das Escrituras. As Escrituras nunca foram, né, a palavra de Deus nunca foi intencionada para ser um livro devocional apenas.
A palavra de Deus é devocional, ela alimenta a nossa alma, ela alimenta o nosso espírito, mas a palavra de Deus é a vontade de Deus para o homem, para ser expressado nessa terra. Então, quando Deus fala sobre justiça, quando Deus fala sobre verdade, Deus fala sobre beleza, sobre os provérbios de sabedoria, quando a gente traz sobre a realidade da justiça social, a realidade da excelência, na palavra de Deus nós encontramos pessoas, histórias de homens, grandes homens de Deus. Os maiores homens de Deus você vai ver em Hebreus 11, são os heróis da fé, mas são pecadores. São pessoas que alcançaram graça em Cristo, tá? A graça de Deus. Então, nós vamos falar agora de como a cultura influencia nessas ideias. Como a cultura influencia nessas ideias? Elas se propagam, as ideias se propagam através da cultura. E existe um gráfico interessante, que é esse. As ideias se propagam através da cultura, que é os intelectuais, os artistas, os profissionais e as pessoas comuns. Então, como as ideias começam? As ideias começam com os intelectuais, a religião, a filosofia, né? E se você observa o debate político que nós temos hoje, é um debate filosófico, é um debate sobre premissas filosóficas. Por um lado, eu tenho cristãos que defendem, que são contra o aborto, que são contra a injustiça, são contra a corrupção. Por outro lado, eu tenho pessoas defendendo o aborto, defendendo a morte dessas crianças em nome da liberdade. E isso tudo, da liberdade da mulher, né? São contra a opressão contra a mulher. O feminismo vem aí através de um grito das mulheres, que elas estavam vivendo numa opressão do machismo, né? Uma visão errada do que é ser homem. Os homens oprimiam e esmagavam as mulheres. Então o feminismo vem com essa onda de gritar contra isso. Só que aí foram para outro lado, onde as mulheres não só são iguais aos homens, são melhores que os homens e precisam ser tratadas assim, tratadas diferentes que os homens. Se você for olhar a onda feminista que existe hoje, ela é o feminismo pós-moderno, ela grita contra tudo que é família, que é o homem, ela é contra o homem. Quando, na verdade, a gente deve entender uma visão bíblica de que o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher têm o mesmo valor. E a gente nunca pode entrar nessa ideia de valores diferentes. O homem e a mulher, a visão bíblica é que eles têm o mesmo valor. E isso são filosofias que são implantadas. Filosofias que entram na mente das pessoas. E aí o que é que fazem? As pessoas mais sensíveis nessa linha são quem? Os artistas. E os artistas vêm e começam a criar música sobre isso. Eles começam a criar arte, peças teatrais, filmes sobre isso. Se você assistiu recentemente, saiu o filme do Star Wars, o último filme deles. E no final do filme tem um beijo de duas mulheres. Qual é a intenção disso? No cantinho da tela lá, qual é a intenção? Dizer que é tudo normal ter esse beijo lá. Porque não tinha nada a ver com Guerra nas Estrelas, essa situação. Eles começaram lá, se eu não me engano, 60, década de 70, mas eles conseguem colocar essa agenda, essa agenda do grupo, para dizer que é normal, para dizer que a gente deve aceitar. Né? Eu assistindo, por exemplo, o filme de A Bela e a Fera com os meus filhos, que fizeram em 2017. Tem o Gaston e tem o LeFou, né? O Gaston é o garanhão lá que quer casar com a Bela e ela vai pro castelo da Fera. Não sei se você lembra da história. Só que o LeFou é o gordinho lá, que é o amigo dele. E eles colocam um cara com traços homossexuais, dançando com outro homem no final da festa lá. E a gente tem que prestar atenção. Quando a gente vai ver um clássico do desenho de 1950, não tem nada disso. Mas o filme de 2017 tem isso. Por quê? Porque é uma agenda intencional, passando uma filosofia, passando uma ideia através disso. E essas ideias, essa filosofia que os artistas pegam, que através do cinema é transmitido, que através de música é transmitido, né?
o Daryl Miller, ele fala muito sobre o beijo de Madonna com Britney Spears. Que elas estavam num show muito grande e elas dão um beijão lá de língua assim, tá. E o que é que gera isso? Elas estão modelando a cultura, dizendo é normal. Aí depois de um tempo a gente vê uma música, I Kissed a Girl and I Liked It. Eu beijei uma garota e gostei. Uma mulher cantando isso. E aí a gente vê comportamentos dizendo, isso é normal, esse tipo de comportamento. E a sociedade vai sendo transformada em relação a isso e aceitando cada vez mais. Tem um grupo se não me engano, é Costa Rica, da Jocunde lá, que eles começaram a ver a influência disso, o poder disso, e eles começaram a criar canções que falam verdades bíblicas sobre as mulheres, verdades bíblicas sobre o relacionamento do homem e da mulher. A gente pode falar um pouquinho daqui para frente sobre isso. E aí esses artistas criam essas músicas, esses filmes, essa arte, e isso é disseminado nas pessoas e se torna lei, se torna uma política pública, se torna fatos econômicos. Você vê hoje, para você, no meu caso, por exemplo, eu sou homem e eu quero comprar uma calça para mim. Eu tenho dificuldade de encontrar calça, eu tenho que provar umas 3, 4 calças, porque elas são todas muito apertadas, seguindo um modelo bem de uma tendência de moda, né, homossexual. Então, o homem tem que prestar atenção na maneira que você se veste, na maneira com que você se porta. O objetivo desse vídeo não é só falar sobre vestes e roupa, mas eu estou dando um exemplo de que como isso influencia a economia, na moda, influencia a política. Antigamente, Tim Maia cantava a música só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Hoje essa música seria homofóbica, seria uma música trazendo homofobia, seria uma música proibida, talvez eles nem cantem isso mais, talvez eles mudem a letra. Pode homem com homem, pode mulher com mulher, pode cantar assim, não tem problema nenhum. É uma coisa que muda, né? Se você for observar, tem lá 20 anos, 15 anos que ele cantava isso, e hoje já não pode cantar mais. Por quê? Uma mentalidade foi mudada. E talvez você conheça esses artistas aí, não está tão atualizado, mas quando eu falo sobre o impacto da cultura, eu falo sobre esses daí. Né? Essa música, Sexta-feira Sua Linda, ela marcou, acho que foi 2014, 2015, ela bombou aí nas rádios, no cinema, na sociedade, porque ela dizia fim de semana começou, e o pessoal cantava Sexta-feira Sua Linda, e você vai observar qual é o valor do trabalho para essa música. Ele fala assim, esperei você durante 4 dias, deu para perceber que sem você eu morreria, na segunda eu só dormi, na terça eu enrolei, na quarta eu fingi que trabalhei, na quinta eu não fui, disse que estava doente, mas agora estou contente, você chegou, vem de mim, Sexta-feira Sua Linda. O objetivo do homem com essa música é o quê? Eu vou ter que passar por esse mal que é o trabalho nessa semana para poder curtir na sexta-feira. Sexta-feira é o meu momento. Sexta-feira é o meu momento de extravasar. E é isso que acontece. Você vê uma sociedade hoje, sextou, né? Sextou, e esperando a sexta chegar, e odeio a segunda. Existe restaurante nos Estados Unidos que é TGI Fridays. TGI Fridays, sexta-feira, que é Thank God It's Friday. Graças a Deus é a sexta-feira. Graças a Deus chegou a sexta-feira. E nós, na igreja, muitas vezes pensamos a mesma coisa. Pensamos, nossa, que droga trabalhar. Eu não vejo a hora de chegar a sexta para poder ir o sábado para poder ir para o culto jovem e trabalhar, meu Deus. E fica nessa ideia de que a sexta-feira é algo bom e a segunda é algo ruim. Mas nós entendemos que a visão bíblica do trabalho é diferente. Deus nos chama para trabalhar. Antes da queda, Deus deu o trabalho ao homem.
Trabalho é coisa boa, é uma bênção de Deus. E você vê outros artistas como Wesley Safadão, né? Olha o nome dele, ele não é só safado. Gente, ele é safadão. E toda vez quando eu falo sobre isso, as pessoas riem e já vem na cabeça, né? O vai safadão, vai safadão. Só o nome dele, o apelido dele, Safadão, passa uma ideia que é descolado ser safado. É legal ser safado. E talvez quando eu repito aqui com vocês a palavra safado, traz um peso, um desconforto. Mas nesse contexto dele, não, é legal. A gente grita e canta e vai safadão e tal, mas o cara tá lá. Ele tá lá pregando para os jovens que o quê? Eu sonhei que estava me casando, a música dele diz assim: sonhei que estava me casando e acordei no desespero, vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Ele tá passando a ideia de que casar não é bom. Tem outra música dele que fala que eu tô casado, namorando, solteiro. Casado, namorando, solteiro. Eu tenho 3 estados civis. E ele fala, tira a aliança e coloca no bolso, desliga o celular, fala que estou na casa da mãe. Ele ensina as pessoas a mentirem, né? É claro que as pessoas não começaram a mentir para as namoradas ou para a esposa por causa dessa música, né? Mas ele está discipulando a nação com a ideia de que o mais importante para você é ter um prazer sexual, é ter um prazer com as pessoas, do que você viver um casamento. Casamento é algo para quando você desiste, né? O game over, né? Que a pessoa fala, acabou. Ah, agora casou, então game over aí. Teve filho, então tá fora. Acabou sua vida, perdeu os seus sonhos, né? Quando as pessoas olham para o meu caso, um exemplo, eu tenho 4 filhos hoje, eu tenho 31 anos, e isso para muita gente é um atraso de vida, porque 30 anos é a fase de curtir ainda. Nem casar, não. Não, eu quero casar depois que eu passar no concurso público, que eu tiver a minha casa, a minha estabilidade, que eu tiver o meu helicóptero, meu jet ski, a minha casa na praia, a minha casa de campo, que eu fizer a viagem ao mundo inteiro, aí depois eu posso pensar em me casar, e mais 5 anos depois que eu tenho que curtir o casamento, aí eu posso ter um filho. Essa é uma mentalidade. E eu converso com jovens cristãos que estão dizendo a mesma coisa. E isso me deixa muito preocupado. Eu preciso compartilhar isso com homens, com jovens cristãos que estão vendo esse vídeo. Seja homem. Ser homem cristão é assumir responsabilidades, é entender o seu papel, é entender a sua função. Mulheres, sejam mulheres para a glória de Deus. Queiram responsabilidade, queiram andar com pessoas que vão levar vocês para frente. Jovens, não perca o seu tempo com o mundo. Não perca, ele não tem nada para te oferecer. Ele não tem nada para te oferecer. Somente Cristo. Somente o Evangelho pode transformar o seu coração. Somente Cristo pode te dar o preenchimento que você precisa para a sua vida. C.S. Lewis fala, se eu encontro em mim mesmo um desejo que nada desse mundo me satisfaz, isso só pode dizer que eu não vim daqui, que eu não pertenço aqui. E é essa mesma realidade. Nós temos MC Kevinho, degradando a mulher, né? A mulher é somente um objeto sexual. Nayara Azevedo, que fala a história de um não sei se dou na cara dela ou bate em você, ela foi para um motel e viu o marido com outra e deu R$50 para ele terminar a noite de prazer dela. Então o casamento não é nada, a mulher ela está sendo um pedaço de carne apenas, que o homem pode ter sexo da maneira que ele quiser. E até engraçado, né, que o feminismo luta contra o machismo, mas a arte brasileira ou até no mundo faz com que a mulher seja um objeto sexual. Senta, essa novinha é terrorista, quando ela bate com não sei o que no chão, e aí vai. Então a gente tem essas incongruências, né, essas discrepâncias aí que é uma realidade. Então a cultura está sendo um fator discipulador. Eles estão moldando. E a minha ideia é o seguinte: onde estão os artistas cristãos? Qual a primeira coisa que acontece que a igreja já pensa?
Quando um músico, um compositor se converte, ele agora tem que escrever as músicas com o nome Deus. Ele agora tem que escrever louvor. Ele não pode escrever sobre o trabalho, escrever sobre a honra, não, sobre o matrimônio. Ele tem que ser, se é um músico cristão, ele tem que criar músicas evangélicas. Deixa eu só ligar essa luz aqui. Então, gente, existe essa frase que foi atribuída a Platão, mas nós não temos 100% de certeza que foi dele, né? Existem alguns autores, algumas pessoas que atribuem a outra pessoa, mas o importante é a frase: dá-me as músicas de uma nação e não me importarei com quem escreve suas leis. As músicas que são cantadas, elas dizem a cosmovisão de uma nação. As músicas que são transmitidas, as músicas que são passadas, elas refletem a cosmovisão de uma nação. E isso é importante demais para você pensar, para você refletir. Nós precisamos de cristãos que tragam músicas sobre o reino de Deus, sobre beleza, sobre justiça, sobre o que é o amor. Nós precisamos trazer cristãos refletindo sobre a cultura, cantando canções, compondo canções que expressem a verdade de Deus. A verdade de Deus. Não estou dizendo que não pode ter um louvor congregacional. Deve-se ter. Só que a mentalidade gnóstica que nós temos é o quê? É de que o cristão somente está servindo a Deus se for dentro da igreja. O músico cristão. O músico cristão. E é interessante demais isso. O artista, ele foi colocado nessa caixa de que ele só pode servir a Deus se for dentro de uma congregação. E nós temos que abrir os nossos olhos para essa realidade. Quem está discipulando a nação hoje? Quem são os artistas que estão discipulando a nação? Eu vejo muitos artistas, mas muitos não cristãos. E nós precisamos trazer essa realidade. Nós precisamos trazer uma ideia de que existe a realidade de Deus, as intenções de Deus para a sociedade, as intenções de Deus para o casamento, as intenções de Deus para o trabalho. E nós precisamos de músicos cristãos pregando nesses lugares, pregando a verdade de Deus. Ninguém faz isso com um médico, ninguém faz isso com um advogado que se converte, mas a gente faz isso com um cristão. E na época da Idade Média, você vê o poder que as canções têm. Os imperadores tinham uns músicos que eles chamavam de trovadores. Eles saíam nas províncias cantando as músicas da nação. E eles cantavam as músicas dizendo a história da nação, dizendo os frutos da nação. Então, que nós possamos trazer essa realidade. A realidade a verdade de Deus precisa ser proclamada, o evangelho precisa ser proclamado, uma visão bíblica sobre o mundo precisa ser passada. Nós precisamos entender que nós estamos diante da face de Deus todo o tempo, tá? A primeira parte dessa aula é essa, desse vídeo é esse, e eu vou no próximo vídeo falar sobre o papel da igreja aí. Como é que a igreja entra? Então a gente começou a entender a questão da transmissão da cosmovisão, o que é uma cosmovisão, esse mapa da nossa cabeça, esse óculos que nós podemos usar assim, mas como é que isso, qual é o papel da igreja aí? Como que nós devemos discipular as nações? Nós vamos continuar nessa temática, tá bom? Deus abençoe vocês e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.